Bem-vindos ao Vesselcast, o podcast do Grupo Vessel em realização com Vessel Experience, viagens esportivas e artísticas únicas e transformadoras. Vessel Sports, você em alto nível por meio da metodologia Vessel. Vaporetto, cidadania italiana especializada para todos. Fiquem agora com um novo episódio do Vesselcast. Fala galera do Vesselcast, mais um episódio para vocês, o podcast da Vessel. Hoje eu tô aqui com convidados, vamos falar sobre Olimpíadas de Paris 2024. Temos dois Matheus hoje aqui, então, Matheus Todeschini. O próprio. Matheus Michalski. Eu mesmo. E a Bela, que não é Matheus. Bela Céspedes, isso? Céspedes. Bom, eu sou Amanda Boabaide, eu sou atleta da seleção feminina de flag football, seleção brasileira, e hoje vamos falar, de uma das minhas paixões que aconteceu comigo, que é representar o Brasil, falar de Olimpíadas, mas antes eu queria que vocês se apresentassem. Matheus, vamos começar com você. Então vamos lá, meu nome é Matheus Todeschini, eu tenho 32 anos, eu não bebo, não, mentira. Eu sou formado em Educação Física, sou profissional de Educação Física, não atuo mais na área, mas atuei por mais de 10 anos, não chegou a completar 11, com treinamento esportivo, trabalhei muito com atletismo, inclusive tive atletas que competiram com um dos atletas que está representando o Brasil lá na Olimpíada, o Renan Galina, competiu com os meus alunos, conheci ele pequenininho, tá lá hoje em dia, então é legal de ver. Que a gente viu de pequenininho competindo, tá lá. E hoje em dia eu não trabalho mais com isso, mas assim, sou aficionado por esporte e tudo mais, e é isso aí. Boa, Matheus. Fala galera, tudo bom? Meu nome é Matheus Michalski, tenho 26 anos, sou acadêmico de fisioterapia e cuido de alguns atletas ali que estão competindo nas Olimpíadas. Um deles é o Japinha Augusto Aquil. E é isso. Fala galera, sou a Bela, trabalho aqui no marketing da Vessel. Eu sei o quanto você é apaixonada por esporte, eu sei o quanto que você gosta hoje de trabalhar com isso e principalmente de ver os atletas aí se destacando. Isso, e eu comecei com o marketing esportivo depois de fazer parte de um campeonato de skate, fui acompanhar o Má. Comecei a gravar, comecei a gostar assim mais ainda e falei, por que eu não sigo isso de carreira? Já gosto de esporte, sempre cresci com esporte, fazia natação, tênis, enfim. E estamos trabalhando no meio esportivo e acompanhando as Olimpíadas com essa galera, gente boa. Boa. Você falou de questão do marketing esportivo, a gente sabe como é importante hoje o atleta se vender, o atleta falar dessas conquistas. E pensando, a gente viu, tá vendo aí o que está acontecendo nas Olimpíadas, os desafios que alguns atletas têm em relação ao financeiro, de até chegar lá, não só isso, mas também todo investimento que precisa para um treinamento específico, para chegar a alta performance. Então, o marketing esportivo é muito importante, que é uma das frentes que a gente tem aqui dentro da Vessel Sports, e fazer esses atletas chegarem mais longe. Matheus, você falou também da questão do atletismo, é um dos esportes que a gente tem muito forte com o Brasil. E falando agora de Olimpíadas em si, esse ano em Paris, a gente está indo com a nossa delegação com 274 pessoas, sendo que a maioria mulheres, eu acho que é um ponto bem importante. Eu, como atleta mulher, eu acho muito especial, me sinto muito bem representada aí pela mulherada. Pensando também que a nossa primeira participação em Olimpíadas foi lá em 1920, na Bélgica. Então, eu queria que você contasse o que você sente que mudou, desde que o Brasil aí está participando, e também o que tem de diferente agora em Paris, que está acontecendo. Bom, vou começar comentando atletismo, já você puxou primeiro, A gente está com uma delegação com atletas muito fortes no atletismo, acho que o maior exemplo hoje em dia do atletismo brasileiro é o Pio, do 400 com barreira. O Pio, que ele tem o terceiro melhor tempo da história do 400 com barreira, que foi na última Olimpíada. Foi a melhor corrida de 400 com barreira da história, porque tinha o recordista mundial da época, que foi o campeão quebrando o recorde. O vice-campeão também quebrou o recorde antigo, porque depois que o primeiro passou ele já quebrou o recorde, ele não quebrou mais esse novo recorde, mas quebrou o antigo. E o Pio também quebrou, então foram os 3 melhores tempos da história do 400 com barreira na mesma prova, na mesma Olimpíada. E o Pio vem de novo esse ano, classificou para a final,
E tem chance de medalha, com certeza, tem chance de ser ouro também. Ele venceu vários dos meetings de 2021 para cá, ele é um dos favoritos, assim, é uma disputa bem acirrada, mas tem chance, então é um nome muito forte do atletismo, não só do Brasil, mas mundial, né? E que nem você falou, a gente tem uma delegação grande agora, pela primeira vez, a maioria de mulheres, né? Então eu fiz uma pesquisa rapidinha, né? O pessoal tá dando risada porque eu tenho assim uma planilha, um Word, mil algumas páginas aqui, né? Mas enfim. Esse ano o Brasil tem 55% da delegação feminina. Então é a primeira vez que a maior parte da delegação é composta por mulheres. Na Olimpíada de Tóquio, o Brasil tinha 47% da delegação feminina, o resto era delegação masculina, né? E um outro dado importante do Rio para cá, no Rio de Janeiro, 45% das vagas dos atletas eram mulheres, em Tóquio 48,6% e em Paris agora, pela primeira vez, a gente tem 50% de presença feminina na Olimpíada. Então, pela primeira vez, tem uma equidade, né? Então, a gente vê que está tendo um crescimento do esporte feminino. Né? De muito tempo para cá, nossa primeira atleta que participou de uma Olimpíada foi a Maria Lenk, em 1932, ou seja, o Brasil participou das Olimpíadas desde 1920, teve, acho que foi em 1924, deixa eu só conferir aqui para ter certeza que eu não estou falando besteira, se eu não me engano foi... Não, 1928 o Brasil não competiu nas Olimpíadas, mas só veio daí em 1932 com a primeira mulher, que foi a Maria Lenk, nadadora, vocês já devem ter ouvido falar, que tem o Complexo Maria Lenk lá no Rio de Janeiro. E ela foi a única mulher de toda a equipe brasileira, de toda a delegação brasileira a ir para essa Olimpíada. Então a gente vê que tem um crescimento absurdo do esporte feminino, né? E eu também uma curiosidade sobre a Maria Lenk, que não só ela, né, sobre todos os atletas, já que você falou também o quanto é importante o marketing esportivo, na época eles não foram para a Olimpíada de 1928 por falta de verba. E para ir para a Olimpíada de 1932, tanto a Maria Lenk como todos os outros atletas, eles conseguiram custear a viagem com o café que eles levaram no navio para Los Angeles. Eles venderam o café lá para custear toda a viagem. E aí hoje em dia... de história, né? O café fazendo... Exatamente. De novo, diferença. Sim. E aí agora a gente vê, poxa, o trabalho incrível que está fazendo a Casé TV, né? Tipo, divulgando todos os nossos atletas, eles estão ganhando milhões de seguidores até. E isso acaba, lógico, incentivando e ajudando eles com patrocínio, então eles conseguem muito mais, né, visibilidade e, quem sabe, até ter um estímulo muito maior para chegar nas próximas Olimpíadas mais fortes, né? E também, que nem a gente tinha comentado desse crescimento do esporte feminino, pela primeira vez também o Brasil tem agora, das nossas medalhas, até o momento, 60% das medalhas que a gente conquistou esse ano, 60%, deixa eu ver se é isso mesmo, deixa eu conferir aqui nos meus dados. 60% das medalhas dessa Olimpíada são das mulheres, do Brasil, as medalhas do Brasil. A maioria amassadora mesmo, né? Isso é muito legal. Pensando que a primeira foi com a Beatriz Souza, né? Que é judoca, que foi bem emocionante, foi uma luta muito legal. E ela mesma, né? Eu tava acompanhando quando a Casé TV fez lá, pra todo mundo seguir ela. Eu acompanhei, eu confesso que eu ficava atualizando lá e eu ia subindo um monte. Isso é muito legal. Eu gravei a tela por uns 20, 30 segundos, né? E ela ganhou cerca de mais 100 mil seguidores, assim, nesse tempo. Sim. Foi um absurdo. É uma explosão de seguidor, uma explosão. E é legal de ver o quanto isso vai crescer pro atleta. E valorizar o esporte também. O judô é um esporte gigante, mas não só falando do judô, mas falando de todos os atletas mesmo. O quanto o marketing esportivo é necessário para o pessoal, porque esses empresários que investem por trás na categoria, no esporte, faz o crescimento de tudo. E o esporte salva vidas, o esporte muda a vida das pessoas. Quanta gente a gente não viu dando declaração que saiu de uma condição, foi para outra, ou, né, às vezes saiu de uma rotina ruim, questão, né, meio triste falar, mas de droga, tudo, porque o esporte mudou a vida das pessoas e hoje está lá, pode disputar umas Olimpíadas, pode chegar no patamar, botar a janta no dia a dia da família. Isso é muito legal. Sim. Muito legal. E puxando um pouco assim pro meu lado, né, porque marketing, querendo ou não, é tudo, assim, né, pra qualquer coisa. Se você tem um negócio que tem um marketing ruim, pode ser o melhor marketing, você pode vender o melhor produto do mundo, se o marketing não for bom, você não vai vender. Isso é pra qualquer coisa.
Então, é muito legal esse marketing, porque isso que o Casé tá fazendo é o marketing, né, pros atletas, essa divulgação, toda essa ajuda. Então, é muito interessante isso, e é para incentivar cada vez mais, né, todo mundo vai, um puxa o outro, né, querendo ou não. E é muito legal isso também do time Brasil, né, uma curiosidade, não sei se todo mundo sabe, mas o nosso time do Brasil é a maior delegação nas redes sociais do mundo. É mais seguida. É o mais seguida. Se eu não me engano, eles bateram 3 milhões de seguidores ontem. É bastante coisa. Sim. Pois Isso tem muito a questão do ser brasileiro, eu acho. É a união, né? O jeito que a gente torce é o único. Eu vi uma reportagem também de 2 atletas do vôlei de praia, elas comentando que quando elas vieram jogar aqui no Rio, como era a torcida do Brasil, né? E que não é que nem geralmente os americanos são, tipo, aplaudem na hora que alguma coisa dá certo e tal, mas que a gente era o tempo inteiro torcendo, cantando, que até elas queriam entrar no ritmo e tal, mas eu acho que entra muito isso do jeito que a gente leva, como o brasileiro leva, e eu acho que uma questão mais especial ainda, que a gente bateu de frente com o americano, o japonês, e a gente não tem a estrutura que os caras têm, né? Então, a gente tem aqui medalhas, né, ou disputas e tal, batendo de frente, às vezes não chegou ali, né, no finalzinho, mas que pela garra, né, dos atletas, de buscar essa questão de disciplina, mas de querer muito. Eu acho que isso faz toda a diferença no histórico deles. Sim, e voltando a esse negócio da torcida, a gente tem um grande exemplo, voltando para o atletismo ainda também, a Olimpíada de 2016 aqui no Rio, que o Thiago Braz foi campeão com recorde olímpico do salto com vara. Sim. Ele saltou 6,3 metros. O Thiago nunca tinha saltado isso na vida. Tava ali competindo, tava chegando nos 6 metros, aí ele tava competindo com o Renan Lavillenie. O Lavillenie na francês. época, o francês, o famoso francês. Todo mundo acho que vai lembrar dessa história. O Lavillenie na época, ele era o recordista mundial do salto com vara indoor. Ele tinha saltado 6,16 no indoor, o recorde. O que muda do indoor? O indoor é numa pista fechada. Sim. Né? O outdoor, vamos dizer assim, é uma pista que é aberta, então pode chover, aí tem influência do vento, e principalmente quando você tá com a vara é enorme, né? E aí quando o atleta faz a corrida de aproximação, o vento atrapalha muito, inclusive quando ele vai subir, né, e tal. E na época o Lavillenie tinha esse recorde indoor, que ele tinha saltado 6,16, e o recorde outdoor, né, que era do Sergei Bubka de 6,15. E o Thiago nunca tinha saltado, eu não sei se ele já tinha saltado 6, mas eu acho que nem isso ele tinha saltado. E aí o Lavillenie fez o salto ali próximo de 6, eu acho que ainda era 5,98, não vou lembrar exatamente de cabeça agora, mas eu acho que era isso. E o Thiago não tinha passado e ele pediu para subir a altura, sem passar, porque isso você pode, você acumula o erro pro próximo, né? Você pode errar 2 vezes na mesma altura, se você acertar a terceira você passa. Ele tinha errado uma, ele falou, não, vamos para a próxima. E jogou a pressão no francês, ele falou, cara, eu nunca passei aquilo lá, você também não, mas se eu acertar e você não, já era. Não, mentira, ele já tinha passado. E jogou a pressão no cara, ele falou, cara, eu nunca passei isso mesmo, eu vou pra esse cara. E a torcida francesa reclamou muito da torcida brasileira, que tava em cima o tempo todo e vaiava e gritava pro Thiago. Resultado, o Thiago foi lá, passou 6,3 metros, recorde olímpico, a Lavillenie que já tinha 6,16, não passou. E ele ficou muito incomodado, depois teve até uma foto com o Sergei Bubka, com os dois, meio que fazendo uma reconciliação, mas cara, ali foi totalmente influência da torcida. Lógico, tem muito do aspecto do treinamento do Thiago, de estar ali sério e tal, e a vontade dele de falar, não, vou passar esse cara. Mas, cara, ali a torcida... No Brasil, né? No Brasil, legal. pô, na nossa casa, o que esse Casa, francês está se exato. achando? Você vê a entrevista dele, ele tá... Gigante. Isso é muito diferente. E a torcida joga junto, cara, A gente é conhecido por ser fanático, né? A galera fala em show, cara, estádio lotado. Pô, falam que o brasileiro é muito carinhoso, né? Então isso é muito legal. A gente vê, assim, pega as competições de surf, por exemplo, quando acontece em qualquer lugar do mundo, mas principalmente na Austrália, Gold Coast, ou no Havaí, lá, quando é pipe. Pô, você vê a quantidade de brasileiros que estão presentes nas finais, ainda mais se tem um brasileiro surfando, é verde e amarelo, a areia não tem outra cor, tipo, é bizarro. Questão de torcida, questão de como a gente é exagerado, a gente vive o esporte e a gente entrega essa paixão, né? Então eu vi até um vídeo, acho que foi no Insta da Casé TV mesmo, das outras torcidas, né, das outras seleções, tudo ganhando algum título, era só, pô, legal.
Ah, é brasileiro, se tem vuvuzela, esquece. Sim. Se tem qualquer coisa, a gente faz panelaço, a gente berra, então, pô, a vivência no esporte pra gente é muito importante. Sim. E até no salto com vara mesmo, não sei se vocês acompanharam, que teve quebra de recorde de volta, que é o sueco, né? É, o Sim. Essa competição- Armando Plantes, ele é, Isso. cara, Nossa, ver ele saltar é tipo loucura. ver o Pelé jogar. É Não fenomenal. tem um cara igual. Foi a 9ª vez que ele quebrou o recorde mundial. Dele mesmo, Meu inclusive. Deus. Ele quebrou 9 o vezes? recorde 9 de Thiago vezes. Braz, né? É. Olímpico, e depois o recorde mundial dele, É, de novo. na Olimpíada de Tóquio ele já era recordista mundial com 6 metros e 18. Aí ele veio para a Olimpíada, saltou 6 metros e 2, já foi campeão de 6 metros e 2, que ninguém nem chegou nessa altura. Uhum. Ele tinha a oportunidade de fazer uma altura menor só para quebrar o recorde olímpico, ele falou, não, vou para o 6 e 19. Naquela época ele não passou, aí logo depois ele fez 6 e 19, 6 e 20, 6 e 21, 6 e 22, 6 e 23. Esse ano, em abril, ele fez o 6 e 24 e daí ele veio para essa Olimpíada. Aí essa vez ele foi mais cauteloso, porque ele saltou, acho que Foi foi o uns único 6 a conseguir metros. 6 na final. Foi ridículo, porque Uhum. ele, cara, ele deixava a galera saltar uma altura que ele não saltava. Aí na outra ele ia só pra aquecer, passava assim, tipo, muito mais Muito alto. alto, e dava pra Aí ver no- diferença de altura. Quando tava no 5,80, ele passou a 6,13 já. Nossa. E aí quando chegou ali, ele passou 6, foi campeão, que todo mundo já sabia que ele ia ser campeão, não tinha jeito, era só se ele se machucasse ou sumisse a vara dele, como aconteceu, né? Numa certa Olimpíada, com uma certa brasileira, infelizmente, né? E aí ele foi pra 6 e 10, pra quebrar o recorde olímpico, porque ele chegou nessa Olimpíada falando, é o único que eu não tenho, então eu vou quebrar. Foi lá, fez o 6 e 10, aí ele foi pro 6 e 25, quebrou também de novo o recorde mundial, aí tinha acabado de quebrar o recorde olímpico e quebrou de novo. Foi bem muito emocionante, lindo. porque ele tinha 3 tentativas, né? Ele errou as 2 primeiras, e na terceira, independente dele ser sueco, mas estava o estádio inteiro torcendo por ele, pelo recorde olímpico, e foi muito bonito que ele saltou, conseguiu, foi correndo abraçar, né, a namorada, a família, e daí a gente vê a diferença também de você ter o suporte, Sim. o apoio, né, da família em si, que é uma coisa que a gente fala muito aqui para os nossos atletas da Vessel Experience, como faz diferença, né, os pais investirem desde cedo, e eu vi a história que, né, como a gente tem, às vezes vai jogar futebol aqui na quadra, né, numa praça, eles ficavam saltando em casa por apoio dos pais dele mesmo. Ele começou a treinar com 3 anos o salto com vara. O pai dele fazia salto com vara e a mãe dele era atleta de prova combinada. Prova combinada no atletismo, para os homens é o decátulo, para as mulheres eu acho que na Olimpíada é o heptátulo, se eu não me engano. Que são várias provas que você faz em 2 dias. Então, por exemplo, no decátulo para os homens você faz 5 provas no primeiro dia, 5 provas no segundo. Cara, é extremamente exaustivo. Mas é para ver, né, é por pontuação, não é necessariamente, eu ganhei essa prova, eu tô na frente. Não, você pode ter uma pontuação muito próxima de quem está em 8º, e daí na outra prova quem está em 8º tinha uma pontuação muito maior, né? Então a mãe dele fazia essa prova, que também tem salto com vara. Então ela fazia salto com vara também, o pai dele também fazia. Cara, tem vídeo dele muito pequenininho já fazendo salto com vara. E aí, né, ele se desenvolveu e, cara, não tem como, é um atleta que... É atleta medalha de ouro, não tem o que fazer. E falando em medalha, né, a gente hoje, né, tá em 19º no quadro de medalhas dessas Olimpíadas até agora, e a gente tem um histórico aí de 2 medalhas de ouro, então a Beatriz, que a gente falou, no judô, a Rebeca Andrade, que, né, deixou, com todo respeito a Simone Biles no time dela, É a né, maior atleta brasileira, né, com medalhas aí, são 6 medalhas, né, que ela tem 6 no medalhas. total, o maior atleta olímpico brasileiro. sim, Da história. na história, é Nossa. emocionante. Como a gente teve outras modalidades, né, de atletas fazendo história, teve o Caio Bonfim no atletismo, a marcha atlética, que Nossa. ganhou prata, foi bem emocionante também a chegada dele, e ele falando também dos desafios de ser atleta, quanto que ele investiu, quanto que ele acreditou. A gente tem o William Lima também no judô, a Rebeca Andrade, né, ganhou 2 pratas, e, né, eu sou muito fã, a Tati no surf, que aí também bem histórico para mulherada, ganhando prata, foi uma super final também, né, a gente vê como, né, o surf entrando em Tóquio, na Olimpíadas passada, como que tá ganhando espaço e como os brasileiros estão dominando, né, o surf. Também pra em Tóquio lá, o Ítalo já fez história, a primeira Olimpíadas, e o Ítalo já conseguiu um ouro pra gente, histórico. Infelizmente naquela Olimpíada o Medina foi garfado, tiraram uma taça dele que era para ele passar pelo Kano Igarashi, e ele acabou não indo para a final disputar o ouro com o Ítalo. Mas também nessa Olimpíada o Medina fez história, conseguiu ali uma medalhinha pra gente. Infelizmente na bateria dele lá não veio onda,
mas a única onda que veio foi pro concorrente, né, o único tubo, que lá em Chopo eles valorizam muito a onda tubular. Mas enfim, a Tati fez história, surfou muito, o nível de surf dela é maravilhoso. Ela é uma atleta assim, que veste a camisa do Brasil com unhas e dentes, ela tá nem aí pra nada e faz acontecer. Então, pô, o nível de surf, o nível deles ali tá muito Absurdo. bom. Tá muito bom. Era pra vir o Ori. Mas ele se vingou do japonês que garfaram É. ele. Aquela fotaça Pelo e a menos notaça isso, né? foi nessa aí. Pô, foi Pelo menos absurdo. isso. O ouro moral é dele. Pô, o cara tem 3 títulos do Mundial. É realmente o maior surfista brasileiro que já existiu. Levou o surf, foi o primeiro surfista brasileiro a ter um título na WSL. E depois dele foi uma sequência, né? Foi ele 2 vezes, o Mineirinho. Toledo também não foi? Foi o Medina 2014, 2015, se eu não me engano. Daí teve o Mineirinho, depois o Ítalo, o Toledo 2 seguidas e o Medina levou 3. Eu não lembro que ano que o Medina ganhou a 3ª. E, poxa, ele abriu a porteira, né? Se deixar também, a gente vai continuar fazendo estrago no surf por bons anos, que é a nossa vontade aí. Sim, não só no surf, né, mas no skate também, que Ah, também bem. né, é outro esporte que entrou na Olimpíadas passada, que já rendeu pra gente 2 medalhas de bronze, né? Teve a Raíssa, teve também o seu atleta, né, Matheus? Japinha. Isso. Eu queria que você contasse um pouco sobre como é que foi essa preparação dele para as Olimpíadas e da sua visão, né, como Claro. fisioterapeuta. Claro, vamos lá. Eu vou só fazer uma introdução de skate mesmo em relação às Olimpíadas. A gente de skate, eu ando de skate desde que eu tenho 8 anos, hoje eu tô com 26. O skate ele é um esporte que nunca foi valorizado. Sempre teve aquela coisa de, é marginal, é nóia, e nunca foi uma coisa de apoio. Até que se tornou um esporte olímpico e a galera tá vendo com outros olhos. Pô, hoje realmente é um E atleta. cheio de fã, né? Exato, Rendeu muitos o que é fãs. muito legal é a valorização, a questão do marketing. Pô, você olha pra Raíssa, são patrocinadores maravilhosos, gigantescos, com um poder aquisitivo muito grande, que mudam a vida da pessoa. Condição financeira, questão de mostrar para as pessoas que é possível valorizarem o esporte e para vir o apoio também. Então, assim, primeira Olimpíadas em Tóquio, a gente teve o Kelvin no street, que levou, se eu não me engano, prata, andou muito bem de skate, o nível dele foi altíssimo. A Raíssa também, que na época ela só tinha 12 anos e levou prata, o nível de skate dela já pequenininha é um absurdo, ela andou muito aquelas Olimpíadas. E no parque a gente teve o Pedro Barros, que também ficou em 2º lugar, com um gostinho de primeiro naquelas Olimpíadas, faltou muito pouco para ele conseguir. Mas tudo certo, e aí agora a gente veio com essa galera também altíssimo nível, quebrando tudo. Infelizmente ali no split masculino não teve ninguém que conseguiu, mas estava um nível absurdo. Cada atleta com um nível assim, andando de skate, realmente fazendo aquilo que o skate é, a essência do skateboard mesmo, não a parte só atleta. E no feminino a Raíssa classificou em 7º para final, 7º, né? Classificou em 7º para final e aí conseguiu ali uma notaça nas últimas voltas, conseguiu garantir a volta, foi muito consistente. Ela que está vindo de uma lesão já de entorse de tornozelo há um tempo já tratando, conheço os fisioterapeutas dela. O Léo que saiu de Floripa para ir para a cidade da Raíssa, que é outro estado na verdade, para ficar um tempo com ela nesse preparatório para as Olimpíadas, para ela ter como competir, né? Então o nível dela é absurdo, não tenho o que dizer, a Raíssa é maravilhosa, fazendo aquilo que ela faz e que ela ama fazer e fez muito bem feito. Então foi muito legal, e aí mais a galera ali do parque, né? A gente tá com a Dora aqui em 4º lugar também, gostinho de medalha, tem um gostinho de pódio nesse 4º lugar. É a melhor atleta já brasileira numa qualificação olímpica do parque. Então andou muito bem de skate, veio para Curitiba várias vezes, tive a oportunidade de atender ela. Então isso é uma coisa muito bacana, ver o pessoal querendo atendimento, querendo fazer parte da fisioterapia, valorizando a nossa profissão. E aí, pô, o Japa, né? O nosso cara que sozinho é frio e, poxa, é maravilhoso. Não tem muito o que falar do Japinha, só que ele é realmente aquela pessoa, essência mesmo, puro, do coração e de alma. É muito legal porque comecei a acompanhar o Japinha ano passado, em outubro, e em dezembro ele ia disputar o Pan-Americano no Chile. E ele trouxe o 2º lugar do Pan.
fez muito bem, andou muito bem. Aí fizemos a preparação dele, da parte, né, os educadores físicos fizeram a parte ali de preparação física dele muito bem feitas, o Henrique Lugarini e o Lucas. Foi muito valor mesmo, assim, que botaram em cima do Japa, porque sabiam que ele podia ir para as Olimpíadas, que a chance dele classificar era muito grande, até porque até então ele era, se eu não me engano, terceiro ou quarto do ranking mundial. Logo atrás vinham o Pedro Barros e o Luiz Gissini, que andaram muito de skate, fizeram acontecer pela primeira vez, e é histórico também, a gente teve 3 brasileiros na final do skate park, a gente foi o único país, a confederação que fez isso. O resto tinha um atleta, ou muitos países também não tiveram nenhum, né? Só eram 8 atletas, e dos 8, 3 brasileiros. E o Japa classificou em 8º lugar para a final, e desse 8º lugar ele conseguiu lá uma nota absurda na última volta dele e trouxe o bronze. Como fisioterapeuta do Japa e como amigo dele, putz, não tem muito assim, eu fico emocionado. A dedicação que ele colocou em cima nos treinos. Agradecer também aos avós do Japa, que são acupunturistas, fizeram uma recuperação dele rápida ali, referente ao tornozelo dele, que não estava muito legal antes dele viajar. Agradecer a toda a comissão técnica da seleção, que eles vieram fazer também a parte ali de treinamento pré-olímpico aqui em Curitiba, o Granja, o Vovô, o Miguel Catarina, a galera da CBSK que abriu as portas para a gente entrar e atender eles, fazer toda a parte do acompanhamento com todos os atletas, então foi muito legal. O skate, ele tem uma exigência física absurda, não é só andar, precisa de um comportamento, precisa ali da preparação física, da parte de prevenção, às vezes uma reabilitação, que é comum, mas foi muito show a experiência de poder acompanhar essa galera, e estão aí esperando o Japinha chegar para agora fazer festa em Curitiba, como todos os outros atletas que medalharam, que são daqui também. Um ponto que eu acho que tem diferente no skate, né, a própria Raíssa, a galera começa muito nova, né, então essa questão com certeza do investimento dos pais, de olhar para isso, acreditar também. A gente tem atletas aqui na Vessel Sports também, atletas jovens do skate, né, com uma promessa para ser, né, atletas olímpicos também. E eu acho que faz toda a diferença eles entenderem desde novinhos, assim, a diferença que faz ter um acompanhamento profissional, multidisciplinar, não só fisioterapeuta, mas, né, o próprio preparador físico, nutrição, psicólogo, trabalho mental, né, pensando no pacote completo. Isso agrega, porque o que eu acompanho, assim, eu comecei a fazer os eventos, né, o meu primeiro evento, agradecendo também a Confederação de Skate do Paraná, eles me abriram para fazer com a empresa, que eu tenho a empresa MM Recovery, para fazer a parte da fisioterapia, monto uma equipe e levo para os campeonatos de skate que tem. A primeira e segunda etapa do Paranaense foi a gente que fez. E o que é legal disso? É muito atleta criança, só que são atletas que eles estão pensando no longo prazo. Tem o Caião, meu pequeno Caio, na verdade, tem 11 anos. Eu ajudei ele na primeira etapa do Paranaense, que ele estava com uma dor no joelho. Ele puxou a mãe dele e falou assim: mãe, eu não vivo mais sem o Matheus. Eu não sei o que você vai fazer, mas assim, ele vai ser meu fisioterapeuta. Conversei com a mãe dele, a gente começou um plano de tratamento. Então, assim, é muito legal quando a criançada apoia, quando a criançada percebe que é diferente da galera das antigas, que não tinha aquela coisa de tipo, fisioterapia preventiva. Era só, que saco, tem que ir para reabilitação. Então eles estão valorizando como o skate cresceu e hoje é bem visto, já deixou de ser aquela coisa de marginal, os pais apoiam. Então os pais que foram marginalizados, hoje eles pegam e levam o filho para andar de skate com o maior apoio, com o maior prazer do mundo. Também falar um pouco do Alphonse Voigt, ele que foi um dos principais investidores do Luiz Gissini, do Augusto Aquil, que é o Japinha, e do Gui Curi, junto com o pai do Gui, que é o Ricardo. O Alphonse, com uma conversa com o Ricardo, ele falou: cara, vamos botar um pouco de dinheiro nesses 3 para investir, para fazer eles serem o que são hoje. O Gui, não sei quantos X Games o Gui tem, vai ser com certeza logo convocado para a Confederação de Skate. O Japinha, 3º lugar olímpico. O Luigi vindo num alto nível que estava nas Olimpíadas, não conseguiu uma boa pontuação agora, mas está em 7º no mundo. É só a primeira Olimpíada desses dois, com certeza o Gui também vai participar das próximas.
Então, assim, o investimento, o apoio, os 3 fazem acompanhamento com fisioterapeutas, com preparadores físicos, a parte de nutrição, psicólogo. Então, tenho certeza que o altíssimo nível vai cada vez se superar ainda mais. É isso. A gente entende também a importância da preparação como um todo, mas eu queria, Matheus, que você comentasse também, o outro Matheus agora, comentasse também o que muda quando o atleta decide, quero ser atleta olímpico, quero ter esse sonho olímpico mesmo, em questão de preparação. E também pensando assim, a gente vê esse desafio dos atletas brasileiros muitas vezes por uma falta de estrutura, uma falta às vezes até de um coach, né, com alguma especificação, que às vezes esses atletas, né, eles buscam lá fora, ir para a Europa, ir para os Estados Unidos, o porquê disso? Eu vou ter aqui alguns exemplos aqui, né, da época que eu era professor. Eu trabalhei no colégio particular, né? Então, assim, a gente tem várias realidades no Brasil, tanto de colégio público quanto de colégio particular. Eu vou falar mais dessa minha realidade que eu vivi no colégio particular. Eu tive muitos atletas absurdamente talentosos. E eu vou dizer que os mais talentosos que eu tive foram os que tiveram menos interesse em virar atleta profissional. Em compensação, quando eu vi um atleta que às vezes não era tão talentoso assim, mas lógico, tinha talento, tinha potencial, e ele botou a cabeça e falou, não, eu quero fazer isso, cara, a dedicação dele fez o cara subir assim, né? Existe aquele negócio, o talento natural, mas o talento natural adianta se você não tiver a dedicação? Adianta até um ponto. Depois a dedicação, né, até às vezes chega a passar no nível de resultados, né? Então eu tinha, por exemplo, eu tive 2 atletas que eram saltadores em altura, assim, maravilhosos, cara. E os 2 começaram, tipo, a largar a mão, e eles ganhavam tudo que é campeonato. Eu cheguei a botar um deles pra competir com uma categoria 2 anos mais velha, ele era pequeno. Cara, chegou, ganhou fácil. Aí a gente foi falar, não, pô, vamos, né, pro teu próximo salto. Ele falou, não, já ganhei, não preciso saltar mais. Em compensação, eu tive um outro menino que entrou depois, ele não era assim, ele não tinha, por exemplo, me fugiu o termo agora. Ele não era, por exemplo, tão coordenado quanto os outros e tal, mas ele era muito dedicado e ele encontrou a prova dele, cara, o moleque virou um monstro, ele baixou a cabeça, eu tive que dar uma bronca nele, porque ele chegava no colégio, a aula começava às 7h15, ele chegava às 6h30 e ia pra pista correr. Isso, o primeiro ano de treino dele, eu falei, cara, você tá louco? Você não pode fazer isso sozinho, você tem que ter um acompanhamento, aí você vai estar exagerando, depois você vai começar a lesionar. Vai ter um overtraining. Isso foi a mãe dele que me avisou, e eu falei, cara, daí ele, não, beleza, pô. Aí eu comecei a ver dedicação, cara, teve uma vez que ele foi fazer salto, nem era a prova dele, salto em distância, foi uma das primeiras competições, ele quis experimentar, eu deixava eles experimentarem as provas, eu sabia que não era a prova deles, mas, não, vai lá, vai fazer as competições, são novos, vai então, que, pô, vamos... né? Atletismo tem muita prova. E ele falou, não, vou lá fazer o salto em distância e tal. Cara, tinha uma competição que era no sábado e na outra semana, no outro sábado tinha competição. Vamos fazer as mesmas provas e tal, beleza. Em uma semana ele melhorou 1 metro o salto dele em distância. Isso é muita coisa. Muita coisa. Porque assim, lógico, a gente naquela época não estava com a caixa de areia lá no colégio, estava em reforma. Então ele estava fazendo um outro tipo de treinamento para o salto em distância. Ele saltou uma competição na caixa. Uma semana depois ele voltou com o salto 1 metro melhor. Porque assimilou e começou a vir em casa, fazer em casa. Cara, outra coisa, gente. Mais tarde ele descobriu que a prova dele era prova longa, assim, meio fundo e meio fundo, né? Cara, ele começou a treinar, me ligou nas férias, falou, Matheus, pô, você falou lá da seleção aqui de Curitiba, que tem o pessoal que treina lá, que você queria me mandar pra lá. Eu falei, não, vamos esperar começar as aulas dele. Não, pô, mas eu já tava querendo ir treinar. Liguei lá pro treinador, posso levar ele? Pode. Levei ele lá, ele falou, não, pô, mas ele é muito novo, deixa ele, né, deixa começar as aulas, a gente vê, cara, deu 10 minutos de treino, o treinador chegou assim pra mim, não, pode deixar ele. Viu que o moleque, não era só assim, ele é bom, não, ele tinha interesse, pô, vamos pra cima. E rapidinho ele já estava competindo a nível estadual, depois foi para nível brasileiro. E isso puxou um amigo dele que entrou junto com ele, que era muito bom também. E os dois começaram a se puxar para treinar. Ele saiu do colégio para treinar para a federação 3 vezes por semana, treinavam comigo 2 vezes por semana. Começaram a crescer, começaram a ir para campeonato estadual com a federação, depois foram para campeonato brasileiro. Eu cheguei a ver a transmissão deles ao vivo, assim, tipo eu em casa, eles lá no Nordeste competindo. Eu falei, pô, os moleque aí. Aí depois conseguiram Bolsa Atleta, né, esses incentivos do Estado. Aí, final, os últimos anos de competições deles era para ser os anos da pandemia, né? Aí, mas o que aconteceu? O primeiro deles, esse da prova de resistência, ele acabou que tinha conseguido uma oportunidade para ir para a Alemanha.
e por causa da pandemia essa oportunidade não deu certo. Mas porque a Alemanha é uma referência na modalidade? Então, na verdade, ele não tinha conseguido pelo esporte, ele tinha o interesse de ir, conseguiu essa, ele falou, não, pô, vou procurar lá um lugar para treinar. Eu falei, não, pô, a Alemanha tem atletas bons também. Não deu certo, cara, mas ele falou, não vou desistir. Conseguiu entrar numa high school nos Estados Unidos, né? Essa escola dele tinha acabado de ser campeã estadual, acho, lá. Acho que as Regionals que eles chamam, né? Tinha sido, as Regionals, ele acho que tinha acabado de ser campeão. O treinador dele viu os tempos dele aqui no Brasil e falou, cara, quando é que esse moleque vem? Foi pra lá, entrou, ficou lá na high school. E aí, eis que a mãe dele me liga, Matheus, vou ir no colégio hoje, você tá indo no colégio? Ele falou, não, tô aqui e tal. Cara, ela chegou com uma cesta enorme, então é que o Andrei não veio pro Brasil esse ano porque ele passou em várias universidades, conseguiu bolsa em várias universidades pelo esporte. Cara, ele lá, se dedicando, começou a mandar, cara, entrou. Não era o meu atleta mais talentoso, mas é de longe o mais dedicado. É de longe não, porque tinha esse outro menino que treinava com ele também, que era absurdamente dedicado, também chegou a nível brasileiro, mas ele na última competição dele, que ele ia pegar assim, ia ficar entre os top 5 dos saltos triplos do Brasil, teve uma lesão feia, aí junto com pandemia, não tinha mais competição, ele acabou parando. Mas eles dois, assim, cara, a dedicação dos dois, mesmo não sendo... Eles eram dos meus atletas mais talentosos, com certeza, mas não eram os mais talentosos que eu tive, mas assim, a dedicação deles levou eles a um nível, assim, muito alto. E aí tinha o incentivo da família. Poxa, esse que tá nos Estados Unidos... Fala o nome dele aqui, o André. Cara, o André, assim, se ele acordava de manhã, ai mãe, tô com dor no cabelo, cara, ela já marcava médico, ele tinha acompanhamento de psicólogo, tinha acompanhamento de nutricionista. A nutricionista deu alta pra ele, cara. Você já viu uma nutricionista dar alta? Um moleque tinha 14 anos. Ela falou, você tem que comer isso. Cara, ele chegava... Disciplina. Não, 14 anos chegava pra mim, não, porque eu tenho que comer isso aqui, porque isso aqui tem carboidrato, isso aqui tem não sei o que. Cara, ele sabia tudo que ele tinha que comer de cabeça, ele te fazia a refeição bonitinha. Né, o Francisco, que era o outro atleta também, cara, poxa, super dedicado. Não, tem acompanhamento médico, também vai pra treinar na seleção. Aí, poxa, uma vez o pai dele me ligou e falou, pô, Matheus, ele ia com a federação lá pro JET, mas eu não tava querendo que ele fosse lá, tal. Eu falei, não, tudo bem, eu vou com ele. O pai dele falou, não, eu vou junto, eu nunca perdi uma competição dele. Vou lá cara, a gente foi pra Apucarana, do carro do pai dele. Ele falou, não, eu vou lá assistir em Apucarana. Aí teve uma outra, essa que foi no Nordeste, que eu vi ele competindo, que foi essa última competição que ele lesionou, feio e tal. Cara, eu não lembro nem onde era, eu lembro que era no Nordeste. Aí ele tava lá, acompanhando. Então tem o incentivo de casa, pô, você quer? Então vamos. Né? Lógico, colégio particular, assim, tem mais condições, mas assim, a dedicação, tanto do atleta, quanto o incentivo da família, dos amigos e também da equipe, né, cara, é muito diferencial, né? E aí eles começam a estimular outros, cara, porque um viu, olha o que ele tá fazendo e tal. E aí quando ele aparecia pra treinar, todo mundo falava, pô, é o André, pô, é o Fran, não, nossa, eu vou correr com eles. Aí eu falava, pô, dá uma puxada ali, dá uma incentivada, dá umas dicas. Pô, cara, eles iam pegar uns atletas pequenininhos, assim, que eu via que tinham potencial ali, uns 10, 11 anos. Dá uma puxada nele ali no aquecimento, explica um pouquinho da prova. Ele ia conversando, cara, o moleque chegava assim, pô, o André falou comigo, parecia que era tanto amigo que vai falar com eles. Então vira uma referência dentro da equipe também. Isso é muito legal. Então não é só o atleta que cresce, é a equipe como um todo que cresce. Equipe e marca, né? Marcou você como coach, marcou os total. Pais, né? A gente vê que diferença que o esporte faz na vida das pessoas. Sim. Né? E tem com certeza essa questão dele ter, né, a oportunidade de treinar fora, tal, cresceu, né? Sim. Né? Taticamente, estrategicamente. Mas você vê o cuidado que os pais tiveram, a preparação, o sonho e a disciplina que fizeram ele deslanchar, né? Marca bastante a vida da equipe, né? A gente vai lembrar pra sempre desses momentos. Sim. Pô, isso, né, já faz algum tempo que aconteceu contigo, mas é uma memória que você vai levar pra sempre. Total. Daqui 20 anos você vai contar essa história e eles vão lembrar desse momento bem, vão lembrar de você, marca a vida. Faz 2 dias que um aluno meu, eu conheci ele tinha 5 anos, ele tá com 18. Me mandou uma foto, faz 2 dias numa competição lá em 2015. Tava o André, tava o Francisco, ele mandou, ele tinha 9 anos. Imagina. Quando falou, pô, olha essa competição aí, cara. Que legal. Marca. E assim, esse é um menino que tinha muito potencial também pra futebol, ele chegou a jogar na base do Atlético também, um menino sensacional. E competiu atletismo por um tempo, depois parou, mas cara, até hoje ele lembra. Esses dias ele falou, não, pô, vou competir aqui pela faculdade, como é que era a minha marca e tal. Eu falei, não, você vai estar lá na pista? Eu vou lá. Pô, fui lá ajudar o moleque, porque ele queria competir na faculdade. Ele falou, pô, porque era muito legal e tal. Então marca, mesmo quem às vezes não leva
pra vida profissional, pô, treinei lá atrás, o cara lembra do que ele treinou, lembra da experiência que teve, pô, lá meu amigo, ele lembra que treinou, ele competiu com o Renan Galina, que tá competindo lá em Paris, tá competindo pela nossa equipe, correu 200, correu revezamento, o Renan, pô, ele competiu com o Renan em 2017, cara. Que massa. O menino tinha 11 anos, competiu com o legal. Renan tava com 13 anos, o Renan tava, 12 para 13. Competiu com ele, cara, eu falei, pô, eu competi com esse moleque, cara, pô, que da hora. Isso é muito legal. E agora, né, a gente tá há poucos dias aí das Olimpíadas acabarem em Paris. E já, pra gente ir finalizando nosso papo também, eu queria que vocês comentassem expectativas para a próxima, Los Angeles 2028, né? Muitos atletas aí terminando esse ciclo olímpico, mas já de olho no próximo. O que vocês acham que a gente pode esperar de LA 2028? Eu acho que, assim, acompanhando muito o skate, principalmente, é absurdo o tanto que a gente acompanha, assim, nos campeonatos hoje. A quantidade de atleta pequenininho que com certeza vão estar nas próximas Olimpíadas. Então, tipo assim, daqui 4 anos, Isso mas a pensando gente- só em Curitiba, né? pensando só em Curitiba, pensa assim, no Brasil inteiro, como é que não Quantos vai anos tem ser, né? gente com talento? Então, assim, com certeza, tanto no street quanto no parque, às vezes até tem atleta que competem as duas modalidades, tanto street como parque, o Caio... Ah, não, o Caio não, né? Não, mas tem alguns. É, tem Aí, alguns. não. Que fazem. E tenho certeza que, assim, né, vai explodir ainda mais, né? E assim, no skate, como todas as outras modalidades, é legal, tipo assim, um vai puxando o outro, né? Então, que nem com a Rebeca e com a Simone, né, Biles. Sim, as duas, querendo ou não, elas são rivais, mas elas não são rivais naquele sentido ruim, assim, né? Porque uma vai lá e vai fazer um salto mais difícil que a outra. Aí a outra fala, não, eu vou lá e vou fazer mais difícil ainda. E é legal que a qualidade vai melhorando, porque daí um vai puxando o outro. Isso em qualquer modalidade, né? Ali no skate a gente pega muito isso pro Tom Shar, pro Keegan Palmer, que os dois são primeiro e segundo lugar das Olimpíadas, né? E a volta dos dois parecia que o skate estava colado com o Super Bonder. Pra gente que anda assim, a gente fala, cara, pra gente que anda é difícil de entender o que eles fazem, pra galera que não anda então e não faz ideia dos nomes das manobras é mais loucura ainda. E pensando para as próximas Olimpíadas, né? Vou tentar não focar muito no skate, por mais que seja mais a minha praia e o surf. Eu vejo que o nível olímpico dessa galera que está se aposentando, que esse é o último ciclo olímpico, o nível dessas pessoas está muito alto. Então, pensando para a próxima, vai se sobressair? Com certeza vai. Só que é difícil bater recorde. É difícil a gente chegar agora numa performance maior. É óbvio, como torcedor, como uma pessoa que admira o esporte, vive o esporte 24 horas, eu quero que se sobressaia. Eu gosto de ver a galera quebrando recordes. Mas é muito legal ver também a criançada ali se dedicando. Ontem uma menininha, a Laurinha, tem 8. A Laurinha olhou pra mim e falou assim, na próxima eu não vou estar porque eu só vou ter 12. Mas depois eu vou estar. Porque daí eu já vou ter 16 e eu vou estar com idade pra viajar sozinha. Então assim, ela é uma atleta de skate de altíssimo nível. Treina todo dia, tá se dedicando, tá estudando, tá fazendo tudo certinho. Valoriza também a parte de línguas, que o pai dela já explicou para ela o quanto é importante ela ter essa vivência para ela poder chegar em qualquer lugar do mundo e conseguir conversar, conseguir se virar. Pega a galera que está vindo também, que já teve a possibilidade de entrar nesse ciclo olímpico, mas não foi muito por conta de lesão, vivência. Para as próximas tem condição. Então, assim, tem muita oportunidade. Eu acho que as próximas Olimpíadas para o Brasil, se tudo der certo, vai ser de mais medalhas, para a gente aumentar esse número no ranking, para a gente cada vez estar mais perto de um topo. Só precisa ter a valorização e o apoio. Então, isso não depende só da gente, o nosso trabalho a gente faz, ela na parte do marketing, eu na parte da físio, os educadores físicos na parte deles, os empresários que botam dinheiro, a galera que se dedica, como o Matheus falou. Então, talento tem de sobra, cada esquina que passa tem uma criancinha aí com um talento absurdo, seja para o esporte que for. Mas eu tenho certeza que para os próximos ciclos olímpicos a gente vai medalhar cada vez mais. Amém. Matheus, deixa então uma palavra final aí para os pais que estão ouvindo a gente, como os atletas, jovens atletas também, para o sonho olímpico, deixa uma dica aí para eles. Uma dica?
Gente, é incentivar sempre a prática do esporte, né? Mesmo que não seja, não, pô, quero que meu filho seja atleta olímpico. Massa, mas se ele também não quiser ser, também não precisa. O importante é a prática do esporte, isso já incentiva, isso já leva, né? Já ajuda, já molda o caráter, isso, e ajuda a incentivar o esporte no Brasil inteiro, né? Então é isso, cara, incentivar a prática, acompanhar também, a gente viu como cresceu, né? A gente tem o exemplo da Raíssa. A Raíssa chegou na última Olimpíada, pouca gente conhecia ela. E o skate, E o skate, assim, de muito pouco tempo pra cá, todo mundo sabe quem ela é e tal. E ela também incentiva, compartilha muito, que isso aconteceu com ela, o Tony Hawk compartilhou o vídeo dela, começou ali, agora ela faz isso com as outras pessoas também. Então, incentivar também incentivar a prática, incentivar a acompanhar e acompanhar ativamente também. Não só o esporte que você... não só as Olimpíadas, acompanhar tudo. E seguir os atletas, que nem a Casé TV tá, porque isso ajuda eles a terem patrocínio, a ter dinheiro para treinar, a ter estrutura para treinar. E chegar mais longe. E chegar mais longe, exatamente. E agora eu também acho que os atletas também têm uma responsabilidade, porque agora que eles ganharam um monte de seguidores, alguns deles estão no último ciclo olímpico. Mas eu ganhei seguidor, o que eu vou fazer? Pô, eu vou começar a incentivar a próxima geração, para eles ganharem seguidores, para eles terem infraestrutura para trazer. E não é só resultado de medalha, mas trazer mais gente pro esporte, divulgar esse lifestyle, né, que é do atleta, tipo, apoiar, realmente viver isso. Nem sei se toda a Raíssa, eu tive a oportunidade de acompanhar 2 treinos da seleção de parque aqui em Curitiba, né, quando eles vieram antes da etapa de Xangai. Eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram, tipo, eu devo ter tido umas 50 perguntas e não respondi metade delas, então desculpa os meus seguidores. Mas o que foi muito engraçado é que das 50 perguntas que eu recebi, acho que umas 15 a 20 eram: a fadinha tá aí? Você vai conhecer a fadinha? Então, assim, valorizar não só os atletas que são conhecidos, mas buscar esses novos atletas. Então, assim, o Isaquias Queiroz, ele não existe só daqui 4 anos, tá, galera? Ele tá aí hoje. Ele vai voltar para a cidade dele, ele vai passar perrengue, ele vai precisar ser valorizado, ele tem conta para pagar como todo mundo tem. Então ele tem que viver do esporte para daqui 4 anos ele conseguir estar em outra Olimpíada, se for da vontade dele, se ele, né, quiser isso. Mas está vindo uma nova geração, a geração que já está aí, quem quiser continuar e tiver potencial para continuar, vai continuar. E a gente tem que apoiar e valorizar essa galera, porque... Sim. A própria Rebeca era uma que se não tivesse apoio, lógico, não é o apoio que a gente tem hoje de redes sociais, mas teve apoio da família. Ela deu uma entrevista esses dias aí falando que ela passou muita dificuldade na infância, que para treinar, às vezes a mãe dela não tinha dinheiro para levar ela para treinar. Ela ia andando, né? Ia andando, aí uma prima levou ela de bicicleta e às vezes quebrava a bicicleta. Imagina quantas dessas atletas desse nível de Rebeca a gente não perdeu. Então hoje que a gente tem mais visibilidade, Instagram, quase todo mundo tem Instagram. Então, atleta lá, o menino ali de 8, 9 anos começou a postar uma coisa, uma menina começou a postar uma coisa ali, 8, 9 anos. Nossa, olha só essa criança aí querendo se... Não, dá um apoio ali, cara. Quem sabe daqui 8, 12 anos tem um atleta olímpico lá, cara. Com certeza. Não, e um vai puxando o outro, né? Exatamente. É isso que importa. E assim, eu penso que hoje o Instagram, querendo ou não, é uma ferramenta, uma mídia social muito importante. Uhum. Tipo assim, ninguém vai mais procurar no Google. Todo mundo vai no Insta. Então assim, você precisa ter seguidores. Só que assim, a gente começa a seguir agora nas Olimpíadas, beleza. E aí? Vai começar a seguir agora daqui 4 anos? É o que a gente tá falando. Não, vai lá, continua incentivando. Vai postando, vai atrás, reposta. Manda pro amigo, manda, sei lá, você gosta de uma modalidade, eu gosto de outra. E assim a gente vai indo e vai crescendo. E não desistir também, né? Assim, tipo, deixar no esquecimento, né? Porque às vezes acontece, né? Mas não deixar que isso aconteça. Tem bastante coisa que dá pra fazer. Eu tenho alguns atletas ali, infantil, mirim, ainda da parte do skate mesmo, que pra você ver como que essa parte de apoio é importante. Eu dei uma consulta, 2 consultas na verdade, pra Belinha, que é uma atleta de skate, que é overall também, ela anda de tudo, anda de parque, de street. E eu falei com um amigo meu que mora perto da casa dela, e esse meu amigo é dono de uma distribuidora de bebidas. Então o Rafa aí da Taca Drinks, ele patrocina ela. O cara tem uma distribuidora de bebidas e ele dá dinheiro para bancar custos de campeonato de skate pra menina. Então assim, quem pode ajudar, o mínimo que seja, galera, é bom. Isso vale a pena, que muda a vida do atleta e o atleta sempre vai ser grato. Então, só as curtidas no Instagram já vão ajudar. Exato. Não tá gastando dinheiro nenhum, só curte lá, vê o post, curte. Compartilha, comenta, faz engajamento. É aí que começa a nossa torcida, né? E o ser brasileiro. Exato. Exatamente.
Galera, isso aí. Hoje foi o nosso podcast da Vesselcast. Muito obrigada, convidados. Foi super papo sobre a Olimpíada, sobre esporte e sobre, né, essa paixão que move tanta gente. É isso. Valeu. Valeu. Gente.